Olá pessoal, vamos receber mais novidades sobre o Flamengo, mas antes não esqueçam de se inscrever e deixar seu like. José Botto chega ao Flamengo comissão e já revelou craques como Di Maria, Ederson, Oblak e outros. BAP deseja profissionalizar a hierarquia do futebol do clube carioca. E o português é visto como o nome ideal no Flamengo. Craques já revelados por José Botto, novo diretor do Flamengo Luiz Eduardo Batista, presidente eleito no Flamengo para os próximos 3 anos, escolheu o português José Botto como novo diretor de futebol do clube. A filosofia será de ter um futebol ofensivo e revelação de jogadores. Agora contratado para fazer parte da gestão de Luiz Eduardo Batista, o novo diretor de futebol do Flamengo tem data prevista para chegar ao Rio de Janeiro no dia 26 deste mês, logo após o Natal. Vale destacar que BAP deseja profissionalizar a hierarquia do futebol do clube carioca, e o português é visto como o nome ideal. Com isso, o Mengão deve revelar muitos craques e o profissional já batizou vários. O dirigente, que está no NK Osijek da Croácia, possui histórico de revelar grandes nomes ao futebol mundial, tais como o atacante Ángel Di Maria e os goleiros Ederson e Oblak. Atualmente na Croácia, o dirigente tem passagens por Benfica de Portugal, Shakhtar Donetsk da Ucrânia e PAOK da Grécia. José Botto também é o responsável por descobrir o argentino Di Maria. Na ocasião, o atacante jogava pelo Rosário Central, Argentina, até ser comprado pelo Benfica em 2010, por 6,5 milhões de euros, 17 milhões de reais. Dispensado pelo São Paulo em 2010, quando ainda tinha 15 anos, Ederson é um dos achados de José Botto. Outros nomes que foram revelados por José Botto iniciando a carreira no NK Olimpija da Eslovênia. Jan Oblak atraiu a atenção do Benfica em 2010, que o contratou por 3,9 milhões de euros. Além disso, outros nomes conhecidos no futebol mundial também receberam o aval dele. Witsel, meia que começou no Standard Liège da Bélgica e chegou ao Benfica por 7 milhões de euros. Depois fechou com o Zenit da Rússia por 40 milhões de euros. O zagueiro Lindelof, contratado pelo Benfica B por 300 mil euros em 2012, também consta. José Botto quer um Flamengo com futebol ofensivo e criará metodologia inovadora com Felipe Luiz. O pensamento é que o Flamengo sempre siga uma mesma filosofia que vai guiar todos na busca de profissionais. José Botto vai mudar tudo que Marcos Braz fez no Flamengo. José Botto será responsável por reformular todo o modo de trabalho do departamento de futebol do Flamengo. Ele foi a aposta do novo presidente Luiz Eduardo Batista, o BAP, para ser o homem forte do Mengão. O português já está em ação nos bastidores, apesar de ainda não ter sido oficializado pela nova diretoria de BAP. Sua filosofia de trabalho consiste em um futebol ofensivo, e esse será o DNA do Mengão. Bem conhecido na Europa, ele chega ao Brasil pela primeira vez para abraçar um projeto no estilo que gosta. Com isso, Felipe Luiz também terá que continuar com seu jeito de ver futebol dentro de campo. José Botto deixará o NK Osijek da Croácia, onde estava desde janeiro. Ele deve chegar ao futebol brasileiro no dia 26, um dia depois do Natal. O início da carreira foi como treinador, mas ele migrou de função rapidamente. Felipe Luiz em jogo entre Criciúma e Flamengo. Foto: Leonardo Ubi. A GIF em 2010, foi chefe de scout do Benfica e se destacou. Depois de 8 anos, foi contratado como diretor esportivo do Shakhtar Donetsk da Ucrânia, onde trabalhou até 2021, ano que chegou ao PAOK da Grécia, e ficou até 2023. Uma das características da diretoria anterior foi a troca de técnicos com estilos completamente diferentes. A ideia seria ser diferente, implementar uma filosofia de jogo, um modelo e padrão. Com isso, o clube, em caso de troca nos treinadores, procuraria técnicos que se encaixem no projeto e não por momento ou pressão. O pensamento é que o Fla sempre siga uma mesma filosofia que vai guiar todos na busca de profissionais. Sem renovar com o Flamengo, Eric Pulgar tem proposta de 2 milhões de reais por mês da Arábia Saudita recusada. Crava a RTI. Eric Pulgar foi procurado pelo Neom Esportes Clube, da 2ª divisão, considerado o novo rico da Arábia Saudita. Volante Eric Pulgar recusa oferta para deixar o Flamengo e alega problemas pessoais. O volante Eric Pulgar ainda não renovou seu contrato com o Flamengo, mas ao que tudo indica, não pretende sair. Isso porque, segundo informações da RTI Sport, o chileno recusou uma oferta milionária de 4 milhões de dólares, 24,1 milhões de reais, na cotação atual por temporada da Arábia Saudita.
Eric Pulgar foi procurado pelo Neon Sports Clube, da segunda divisão, considerado o novo rico da Arábia Saudita. A reportagem do Bolavik Brasil trouxe com exclusividade o interesse do clube. Dudu e o volante do Flamengo eram procurados. O clube propôs um contrato de 3 temporadas com um salário mensal de $330 mil, R$2 milhões. A quantia é praticamente 4 vezes mais do que ele ganha atualmente na Gávea. Pulgar até se interessou pela oferta, mas voltou atrás. O chileno, que atuou por Bolonha, Fiorentina e Galatasaray, demonstrou interesse na proposta, iniciando conversas entre o Neon SC e o Flamengo. O Mengão não descarta vender o volante. Quando as coisas começaram a andar, Eric Pulgar acabou voltando atrás devido a problemas familiares em Santiago, no Chile. Com isso, ele continua no Mengão por enquanto e aguarda contato de José Botto. A principal razão para a recusa do jogador é o desejo de se manter próximo de sua irmã, Paola, diagnosticada com um quadro de depressão. Ele gostaria de estar junto com ela neste momento. Pessoas próximas ao atleta indicam que a situação o impede de ir jogar no Oriente Médio. Eric Pulgar tem futuro indefinido no Flamengo. O volante em contrato até dezembro de 2025. Conversas para a extensão devem acontecer em janeiro. Léo Ortiz explica brincadeira descontraída com atleta do Flamengo. Tem que ser zoado. Léo Ortiz explicou em entrevista o que motivou sua brincadeira com o jogador do Flamengo. Saiba os detalhes. Gonçalves. Os bastidores do Flamengo seguem movimentados e cheios de bom humor. O zagueiro Léo Ortiz contou detalhes sobre as brincadeiras que envolvem o jovem atacante Matheus Gonçalves, que viralizou após um áudio relacionado a um encontro com uma torcedora em um motel. Durante entrevista ao jornalista Igor Rodrigues, Ortiz falou sobre a descontração entre os jogadores e a dancinha que ganhou as redes sociais. Tudo começou quando um áudio de Matheus Gonçalves para Manu Soares, torcedora com quem teve um affair, viralizou. A situação logo virou motivo de brincadeira no elenco. Léo Ortiz, autor de um gol contra o Internacional, celebrou o feito com uma coreografia ensaiada ao lado de Léo Pereira. A dança foi inspirada no áudio e rapidamente conquistou a torcida rubro-negra. O clímax da história veio após Matheus Gonçalves balançar as redes contra o Cuiabá. Após o gol, Léo Ortiz não perdeu a oportunidade e brincou: "Brabo, Motels". A celebração mostrou que, além de talento, o jovem atacante também tem bom humor para lidar com as zoações dos colegas. Nos bastidores, o affair entre Matheus e Manu começou de forma inusitada. Eles se conheceram em um treino no Ninho do Urubu. Com isso, o portal Léo Dias trouxe à tona a imagem do jogador do Flamengo e da torcedora em um motel, o que gerou repercussão imediata. Ortiz comentou sobre a situação: "Moleque tem que sofrer um pouquinho, ser zoado um pouco". John Testor quer usar Igor Jesus para tirar do Flamengo a chance de volta de Lucas Paquetá. Apesar de toda essa engenharia de John Testor, o desejo do jogador é retornar para o Flamengo. Lucas Paquetá no Flamengo ou Botafogo? John Testor quer dar chapéu. O Botafogo pode entrar na briga por Lucas Paquetá em 2025 contra o Flamengo. Segundo o jornal britânico The Sun, o alvinegro tenta convencer o West Ham da Inglaterra em negociá-lo em troca de Igor Jesus. Apesar de toda essa engenharia de John Testor, o desejo do jogador é retornar para o Flamengo. Em baixa no futebol inglês, Lucas Paquetá tenta deixar o país e vê o retorno para o Brasil como uma boa oportunidade. O Mengão teve o acordo com o jogador na última janela de transferências, mas o clube inglês não quis negociar nem de maneira definitiva. Agora, o cenário poderia ser diferente para a próxima temporada. Na atual temporada, o meia marcou apenas 2 gols em 17 jogos disputados com o West Ham. O desempenho de Lucas Paquetá caiu após as acusações de manipulação de jogos. O jogador é investigado por ter forçado cartões amarelos em 4 partidas do campeonato inglês entre novembro de 2022 e agosto de 2023. A pena pode ser de 6 meses mínimo de suspensão ou banimento do futebol. Lucas Paquetá teria violado as regras de conduta relacionada a apostas esportivas da Federação Inglesa de Futebol, FA. O jogador deverá ter uma audiência em março junto às autoridades inglesas sobre as suspeitas. Ele nega as acusações. O West Ham tem dado apoio para o brasileiro e colaborado com as investigações. Testor promete usar Igor Jesus para tentar o que poderia ser um chapéu histórico no Mengão. E você, fã? O que você acha da situação de Paquetá? Deixe sua opinião nos comentários.